Vamos orar? Deus, obrigado por essa tarde, por estarmos juntos aqui. Eu peço que o Senhor esteja conosco, me ajude aqui a expor esses princípios, que a gente possa ter um bate-papo no final disso, que ajude e traga clareza para todos nós. E nos ajude, Pai, a viver de acordo com esses princípios e com muito amor na sua igreja e uns com os outros. Te oramos, em nome de Cristo. Amém. Pessoal, vamos lá para 1 Coríntios 8. Basicamente a gente vai estudar o capítulo 8 bastante e dar uma pincelada no 9, no 10 e no 11, tá bom? Eu vou olhar para a turma que estiver aqui na frente, não quero ignorar, mas se vocês quiserem vir aqui para frente, tá bom? Aí vocês vão se sentir bem incluídos. Em 1 Coríntios 8, a gente vai ler na NVI também. Me perdoa se você está com outra versão, mas esses versículos são mais claros para o que a gente vai estudar aqui na NVI. Então, 1 Coríntios 8 diz o seguinte, versículo 1. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Então, Paulo está começando uma nova sessão na carta dele. Ele vai falar sobre alimentos sacrificados aos ídolos. A carta de Coríntios, a primeira carta, é dividida em sessões. Aparentemente, os próprios irmãos, os próprios coríntios levaram essas questões para Paulo, e Paulo vai lidar com essas questões ao longo da carta. Então, nos próximos capítulos, é esse o assunto que ele vai lidar. E ele começa falando, olha, com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, a gente sabe que a gente tem conhecimento. Conhecimento do quê? Ele vai expor isso agora a partir do versículo 4. Mas antes de expor, ele faz, a gente sabe que conhecimento traz orgulho, mas amor edifica. Então ele já está dando aqui a solução para o que ele vai tratar ao longo do capítulo. O ponto dos problemas que estavam acontecendo na igreja de Coríntios não era conhecimento ou falta de conhecimento. O problema basicamente gravitava ao redor do amor. E ele vai expor isso com mais detalhes a partir do versículo 4. Portanto, em relação ao alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus. Pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém, há um único Deus, o Pai, de quem vêm todas as coisas e para quem vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Então, qual é o conhecimento aqui? O conhecimento é o seguinte, um ídolo não significa nada. Um ídolo não tem relevância no mundo espiritual. E por isso, se dependesse só da pessoa que estivesse comendo aquela carne, tudo bem, ela poderia ir adiante e comer. Como assim comer carne? O que acontecia no primeiro século era o seguinte, aqui Paulo fala um pouco dos 4 a 6. Há muitos deuses, há muitos senhores. O que é isso? O contexto onde Paulo escreve essa carta é um contexto pagão. É um contexto onde pessoas adoravam muitos deuses, certo? Os cristãos, não sei se você sabe, uma das acusações principais que os cristãos recebiam do mundo ao redor deles era que os cristãos eram ateus. Você acredita? Por quê? Porque no mundo daquela época era normal as pessoas adorarem a vários deuses. Ou seja, os cristãos estavam ali dizendo, não, a gente só crê em um Deus. Opa, como assim? Você não crê nos deuses? Então é desses deuses que Paulo está falando aqui. Há muitos deuses, há muitos senhores, mas na verdade só há um Senhor. E a gente sabe disso. As pessoas, as carnes eram ofertadas a esses deuses nos mercados, nos templos pagãos. E aí, essa carne, parte dela era consumida pelo fogo, né, nas ofertas, como no judaísmo também acontecia. E o que se fazia com o resto da carne? Essa carne era consumida pelas pessoas, assim como no judaísmo também acontecia. Então essa carne era vendida e pessoas podiam comprar ela. Se você morasse no primeiro século, você podia ir lá no mercado da cidade e comprar essa carne que foi oferecida nesses rituais aos deuses, certo? Então é isso que Paulo está tratando aqui. Nós cristãos, a gente pode comer essa carne ou não? Ok? E por incrível que pareça, isso era uma questão
forte na igreja do primeiro século. Pessoas brigaram a respeito disso, se dividiram a respeito disso. E a gente vai ver, tomara que veja até o final dessa aula, quão relevantes são os princípios que Paulo aplica a essa situação que a gente não tem mais hoje, mas como esses princípios são relevantes às situações que a gente tem hoje e como a gente pode aprender tanto disso daqui. Certo? Continuando no versículo 7. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. Então, nem todos têm esse conhecimento. Conhecimento de quê? De que o ídolo não tem significância. Alguns cristãos vieram desse fundo pagão. Cristãos foram convertidos que antes adoravam a vários deuses e participavam desses rituais Claro, muitos foram. E alguns deles, quando se lembravam do que eles tinham vivido antes, ficavam com a consciência fraca e se sentiam tentados a pecar novamente. Porque lembravam de tudo que acompanhava o ritual pagão. A imoralidade, a farra, a falta de respeito, a libertinagem e outras coisas. Então, quando se via pessoas comendo a carne que tinha sido oferecida naqueles ambientes, as lembranças eram tão fortes, a consciência daqueles cristãos ainda não era forte o suficiente a ponto de fazer eles pecarem com aquelas lembranças. Certo? No versículo 8, Paulo continua: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Então, o que comemos ou deixamos de comer não torna a gente mais ou menos aceitável para Deus. Ao meu ver, a única preocupação que a gente tem que ter a respeito da comida é a gente comer de forma saudável, porque nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Agora, o que você come ou o que você deixa de comer, isso não importa mais para fins da sua espiritualidade. No versículo 9. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem este conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, eu nunca mais comerei carne, para não fazer meu irmão tropeçar. Então, resumindo isso daqui que a gente acabou de falar, você sabe que esse ídolo não tem significância, para você tudo bem ir a esse lugar e comer a sua carne, e você não estaria pecando. Mas o outro irmão não tem esse conhecimento que você tem. Então, quando ele te vê indo a esse lugar comer a carne, ele fica com consciência tentada a ponto de pecar. A consciência desse segundo irmão é descrita como fraca. Às vezes, as pessoas que se restringem mais fazem isso porque têm a consciência mais fraca. E a gente precisa respeitar um ao outro. Paulo fala que, olha, o seu conhecimento, a sua consciência forte de que tudo bem você comer, isso faz valer a pena você levar um outro irmão com a consciência fraca a pecar? Essa liberdade que você tem de decidir se come ou se você não come, ela deveria levar a gente a fazer qualquer coisa, independente do impacto que isso cause no nosso irmão? É o que Paulo está perguntando. E aí no capítulo 9, Paulo basicamente vai dar um exemplo disso. Ele vai dar um exemplo na vida dele mesmo, de como ele era livre para fazer certas coisas, mas de como ele abdicou da liberdade dele, porque ele amava os outros. Ele começa falando, no versículo 1, eu não sou livre? Eu não sou apóstolo? Eu não vi Jesus, nosso Senhor? Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Paulo aqui começa dizendo,
eu sou um cara relevante espiritualmente. Isso aqui não é Paulo se gabando porque ele adorava se gabar. Ele está só demonstrando as credenciais dele. Eu sou um cara que Deus tem usado bastante, hein? A gente não tem o direito de comer e beber. Nós não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos. Ele continua falando sobre o direito dele, disso, daquilo, de receber das igrejas. A gente não vai ler tudo. Qual é o ponto de Paulo aqui? Paulo tinha direitos. Paulo tinha a liberdade de receber dinheiro das igrejas. Paulo tinha a liberdade de se casar, caso ele quisesse. Paulo tinha a liberdade de usar de privilégios que Deus tinha dado a ele. Mas aqui adiante tem um versículo que começa, é porque eu tirei os versículos aqui. Ele fala, mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Alguém achou aí? Qual versículo é esse? 15, versículo 15. Eu não estou dizendo... Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Enfim, e aí Paulo continua falando, olha, eu recebi o direito, mas eu não vou usar desse direito. Porque eu quero ganhar algo maior do que o usufruto de um direito que o próprio Deus me deu. O que é isso que eu quero ganhar? Eu quero ganhar a recompensa de ganhar o maior número possível. E aí ele fala no final. Porque embora seja livre de todos. Qual que é esse versículo? 19. Bia, minha referência bíblica. Obrigado, Bia. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, eu tornei-me como se estivesse sujeito à lei. Ele está falando aqui da lei judaica. Embora eu não esteja livre da lei de Deus, ou seja, dos princípios de Deus. A fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Enfim, ele continua. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Eu faço tudo isso por causa do Evangelho. O ponto que se coloca diante de nós aqui, no que diz respeito à liberdade cristã, é o seguinte: o que nós estamos dispostos a deixar de lado por causa do Evangelho? Na nossa igreja, até certo ponto, e certamente em muitos lugares religiosos por aí, a gente tem uma visão equivocada. Eu amo Jesus, sim, eu amo Jesus, eu me emociono durante os cultos, eu choro de emoção porque Jesus me ama. Mas quando diz respeito a, cadê o seu amor pelo Evangelho? Metade de nós não tem o mesmo amor pelo Evangelho que a gente acha que tem por Jesus. Mas as duas coisas são impossíveis de se separarem. O amor que você tem pelo Evangelho, provavelmente é uma indicação mais fiel do amor que você tem por Jesus do que o contrário. Se você não preza pelo Evangelho, se você não anuncia o Evangelho, se você não protege o Evangelho, se você não está disposto a morrer pelo Evangelho, então você não está disposto a morrer por Jesus. Você não ama tanto a Jesus como você acha que você ama. Você não está tão disposto assim a fazer qualquer coisa por Jesus, porque os dois caminham juntos, são indissociáveis nas Escrituras. Mas enfim, Paulo tinha direitos, ele era livre, mas ele abdicava de seus direitos por amor aos outros, na esperança de que o maior número possível de pessoas ouvisse o Evangelho e se tornasse discípulo. No capítulo 10, Paulo continua abordando questões relacionadas à idolatria. Ele disse anteriormente, só existe um Deus, e os ídolos não têm significância. Pode ter parecido para alguns irmãos que Paulo estava dizendo, então, que os cristãos eram livres para poderem participar de qualquer ambiente onde a idolatria era praticada. Mas não é isso que Paulo queria dizer.
E aí ele escreve o capítulo 10, ao meu ver, basicamente para corrigir essa possível leitura equivocada do que ele tinha acabado de dizer até aqui. No versículo 1, ele fala: porque eu não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber, e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos, e foram descritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Por isso, meus amados, fujam da idolatria. Ambientes idólatras precisam ser evitados pelos cristãos. Isso não é uma opção para nós, discípulos de Jesus. Por quê? Paulo dá várias razões aqui nesse texto. No versículo 5, onde pessoas se reúnem para pecar, ali há comportamento dos mais diversos que são desagradáveis a Deus. No versículo 6, por causa da cobiça que existe nesses lugares, nós cristãos deveríamos evitar esses ambientes. No versículo 7, por causa da farra, por causa da bebedeira que existe nesses lugares, nós cristãos deveríamos evitar esses ambientes. No versículo 8, há imoralidade nesses lugares. Geralmente, idolatria vem associada na Bíblia à imoralidade sexual. E continua sendo o que a gente experimenta hoje, não é verdade? Se você vai a um ambiente onde pessoas se reúnem com o propósito de pecar, você deve encontrar imoralidade ali presente. Versículo 9, pessoas estão colocando Deus à prova nesses lugares, pessoas estão xingando, pessoas estão falando mal de Deus, tirando sarro de Deus nesses lugares. Versículo 10, pessoas estão se queixando nesses lugares. É o que a gente faz, se a gente não tem um propósito de vida, a gente está se queixando a respeito de algo, que nosso coração é cheio de ingratidão. A gente sempre está vendo o que outras pessoas querem, ou o que outras pessoas têm e que nós não temos. A gente pode ter um monte. Você já conheceu pessoas na sua vida que têm um monte de riqueza, um monte de inteligência, um monte de recursos, um monte de amigos, ainda assim vivem se queixando? Se queixar não tem a ver com o pouco que você tem ou com o muito que você tem a ver com uma atitude de coração. E ali, nesses tipos de ambientes, a gente encontra queixa. Você poderia me perguntar, mas não existe tudo isso em outros lugares? Não existe isso na igreja também? Sim, sem dúvida. Enquanto existir um ser humano, vai existir tudo isso. Mas ir a um lugar onde a maioria das pessoas se reuniu com o propósito de fazer alguma coisa que desagrada a Deus, é diferente de você estar num lugar onde, ainda que exista pecado, as pessoas estão lá para combater o pecado, para fazer outra coisa. Então você vai vir para a igreja e vai ver pessoas murmurando, é verdade. Mas a gente está aqui, e a maioria de nós estamos aqui para adorar a Deus. A gente quer combater a murmuração, certo? É diferente de você ir para outro lugar onde não existe a tentativa de se lutar contra o pecado. Mas Jesus não andou com os pecadores, Jorge? É verdade, Jesus andou com os pecadores. E eu encorajo você a pesquisar na Bíblia, toda vez que a Bíblia fala que Jesus andou com os pecadores, ou quando Jesus levanta o exemplo de um pecador. Quando, em Lucas 18, o cobrador de impostos, ele foi levantado em comparação com o fariseu. Mas onde o cobrador de impostos estava, em Lucas 18? Indo orar, onde? No templo. Quando Jesus comeu com os cobradores de impostos, os amigos de Levi,
que eram lá os caras, né? Durão. O povo ali devia soltar seus palavrões, devia falar de mulher, eram cobradores de impostos, eram pagãos. Mas onde eles estavam? Na casa de quem? De Mateus, o novo discípulo de Jesus. Jesus não foi para o barzinho com os cobradores de impostos, para andar lá no meio onde os cobradores de impostos estavam andando. Eles vieram até Jesus. E você vê isso repetidas vezes. Jesus frequentava a casa dos fariseus, os líderes religiosos que ainda que lutassem com a hipocrisia, tinham a mais alta moralidade, pelo menos aparente, na sociedade judaica. Era onde Jesus recebeu a mulher pecadora de Lucas 7, na casa de Simão, um fariseu. E você vê esse padrão repetido diversas vezes. Jesus não tinha problema de andar com os pecadores, mas Jesus não ia ao lugar onde onde sabia-se que os pecadores se reuniam para ganhar a alma de um pecador. Afinal de contas, a gente tem que ser muito... Tem que faltar um parafuso na nossa cabeça. Se a gente acha que a gente vai andar lá num barzinho, se a gente vai andar lá no meio da imoralidade, a gente vai fazer discípulos lá naquele local, né? Ou você é muito tonto, ou você quer achar uma desculpa para você pecar e... Não, eu estou andando aqui com os pecadores porque eu quero fazer discípulo aqui. Além disso, você tem uma reputação a zelar. Você se tornou, quando você decidiu ser um discípulo, você decidiu ser embaixador de Jesus Cristo. Mesmo que você ache que tudo bem fazer certas coisas, você precisa se preocupar com o que os outros estão pensando a seu respeito. O que os outros associam à sua vida diz respeito não só à sua vida, diz respeito a Cristo. E se diz respeito a Cristo, isso diz respeito também aos seus irmãos. Isso diz respeito à igreja. O que você faz com sua vida? Quando você decidiu se tornar um discípulo, você decidiu abrir mão de direitos que você tem na sua vida, por causa de Jesus, por causa da igreja. Se a gente não está disposto a abrir mão desses direitos, a gente está se desviando de Jesus. A gente está retomando o controle da nossa vida. A gente está dizendo para Cristo, o Senhor não é mais o Senhor da minha vida. Eu sou o Senhor da minha vida. 1 Coríntios 10, 23, Paulo continua, tudo é permitido. Obviamente ele não está falando de pecado. Pecado não é permitido. Ele está falando de questões que envolvem conhecimento, de questões que envolvem aquele caminho estreito. Mas nem tudo convém. Nem dentro daquilo que você poderia em tese fazer sem pecar, nem tudo aquilo você deveria fazer. É o que Paulo está dizendo. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Nem tudo edifica você e nem tudo edifica os outros a respeito da sua vida. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Comam de tudo o que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência, pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar por causa da consciência. Parece que Paulo está dando um rolê, né? Nem pergunta, para você não saber. Se você fica em paz, então você tem o direito de fazer isso daí. Você pode comer a sua comida em paz. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como da consciência, isto é, da consciência do outro, e não da sua própria. Ele já lidou com a sua própria. Se você está bem com a sua consciência, tudo bem você fazer. Agora, o outro, você não tem como saber a respeito da consciência do outro. Por isso, proteja a consciência do outro. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Isso é, traduzindo para miúdos, por que eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam a meu respeito? É o que Paulo está perguntando aqui também. Ele está antecipando o que nós perguntaríamos ao ler esse tipo de coisa. Se eu participo da refeição com ação de graças, por que eu sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus.
Essa é a resposta de Paulo. Sabe, o que quer que você decida fazer, faça essas coisas para que Deus seja glorificado. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas. Porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que sejam salvos. Então, irmão, você pode ou não pode fazer certas coisas dentro do caminho estreito que Jesus colocou diante de você? Sabe? Primeira regra, é pecado ou não é pecado? Óbvio, né? Se é pecado, está fora do caminho estreito. Não tem nem o que se falar a respeito disso. Se não é pecado, se a sua consciência te deixa em paz, então você tem o direito de poder fazer essa coisa. Essa é a primeira coisa que a gente deveria perguntar. Se a sua consciência te agride, jamais você deveria ir adiante. Você já vai estar pecando. Romanos 14, 23, deixa isso claro. Se você infringir a sua consciência, você já é culpado de pecado. Mas se a sua consciência não diz nada, aí você precisa usar da lei do amor. Você precisa considerar esses princípios daqui. Por isso que o próximo capítulo de 1 Coríntios, qual que é? Depois do 12. 1 Coríntios 13, né? Qual é o tema de 1 Coríntios 13? Amor. O problema que girava ao redor de eu como ou deixo de comer é amor. Você tem amor suficiente? Você tem amor suficiente pelos irmãos por quem Cristo morreu? Você tem amor suficiente pelas pessoas aí fora que estão observando sua vida? Você tem amor? Ou você não está nem aí e você está olhando para o seu próprio umbigo e fazendo o que te der na telha? Algumas aplicações práticas disso. Vamos falar, né? Roupas ao nosso redor. Mulheres deveriam tomar muito cuidado ao decidir que roupas vão usar. As mulheres deveriam ter em mente o fato de que homens são seres com drive sexual muito forte, na maioria dos casos maior do que o da maioria das mulheres. Quando a gente vê uma forma feminina, não precisa ver muito. Isso nos tenta de tal maneira que provavelmente vocês, mulheres, não entendem direito. Eu vejo que são maioria jovens aqui. Quando vocês se casarem, vocês vão entender melhor qual é o nível de atração que existe, que uma mulher exerce sobre um homem. E vocês vão agradecer por isso. Porque o sexo e esse drive sexual que o homem tem foi dado por Deus, não é uma praga, ou não é algo que torna homens animais ou selvagens. É algo dado por Deus e que vai tornar você o objeto de desejo, de carinho, de proteção de um homem na sua vida. Caso você venha casar. Se você não casar, você ainda vai poder usar sua sexualidade de maneiras que glorificam a Deus e servir a muitas pessoas ao longo da sua vida. Mas as mulheres, então, deveriam tomar cuidado, deveriam ter zelo, deveriam ter amor pela vida dos homens. Jamais, irmãs, vocês deveriam estar andando dentro da igreja ou fora da igreja com decotes que mostrem partes ou sugiram coisas a respeito das suas partes íntimas, ou com shorts ou mini saias, coisas que sugiram, porque isso vai fazer a maioria dos homens ao seu redor lutar contra isso. Há uns anos, quando eu comecei a falar sobre isso aqui com os jovens, especialmente, eu fui quase devorado, num bom sentido. Porque a pergunta era, e os homens? A gente ouve isso há 10, 15 anos, desde que a gente nasceu, e os homens? Bem, eu falo a mesma coisa para os homens. Ainda mais considerando que a homossexualidade só cresce ao nosso redor. Certo? Então isso quer dizer que se a homossexualidade cresce, quando nós homens adotamos o padrão cultural de, tá calor, vou tirar a camisa. Se você está num ambiente que tem aí uns 20 cristãos, estatisticamente, na verdade, em alguns lugares, a estatística já diz que até 10% da sociedade se declara gay ou bissexual. Ou seja, se você tiver ao redor de 10 cristãos, as chances são de que um deles luta com atração pelo mesmo sexo. E aí você, bonitão, está com calor, e aí você tira a sua camisa, né, peitão, bonitão, e provavelmente algum irmão está lutando de te ver dessa forma.
Então, assim, eu não faço discriminação se a questão não é com mulheres ou não é com homens. A questão é, a gente vai se proteger? A gente vai zelar um pelo outro? Ah, mas é cultural, o cultural é normal a gente andar por aí assim. Bem, mas nós cristãos somos contraculturais. A cultura não define quem a gente é. O que define quem a gente é a Bíblia, é o amor. E a gente foi à praia no final do ano passado, um grupo de uns 15 cristãos. Eu declarei, falei, ó, aqui nessa viagem que eu estou organizando, a gente foi para a praia, aqui no Guarujá. Os homens não vão tirar a camiseta nessa viagem. Sabe, custou. O homem tem que se adaptar aos novos tempos, né? Porque eu fiquei de camiseta e a pontinha como é que chama isso? Peito? Não quero só. Ficou roçando na camiseta e ficou vermelho, fez uma casca depois. Machucou a ponta do meu peito. Falei, puxa, será que tem uma espécie de sutiã para homem aí, que seja masculino? Mas enfim, se eu for à praia com um grupo de cristãos novamente, eu prefiro ficar com o peito dessa forma do que fazer um irmão que esteja ali comigo ficar tentado ao ver coisas. Puxa, a gente já não pode proteger um ao outro andando no mundo, né? Nem das mulheres, nem dos homens. Mas a gente não poderia fazer isso no nosso meio? Nosso meio não poderia ser santo o suficiente para que alguém chegue aqui no nosso meio e não tenha que ficar lutando de ver coisas inapropriadas? Isso não é um padrão alcançável? Você não concorda que é? E que o amor vale a pena? Ainda que fira a ponta do seu peito, que saber que você transformou aquele ambiente num ambiente mais amoroso, não vai fazer tudo isso valer a pena? Eu acredito que vai. Eu acredito que você crê nisso também. Eu ouço o argumento, mas os homens deveriam controlar suas fraquezas. E o que vem só na minha cabeça é quanta falta de amor. Quanta falta de amor. Sem dúvida os homens precisam controlar suas fraquezas. Amém, homens? A gente precisa ser homens de Deus, a gente precisa não alimentar nossas impurezas, controlar os nossos instintos mais fortes no que diz respeito ao sexo. Mas eu adoraria estar junto de irmãs que se importam o suficiente com as minhas fraquezas, que vão tornar mais fácil eu vencer as minhas tentações. E nós homens queremos fazer a mesma coisa para vocês, no que for necessário, no que for correto e no que ajudar vocês. Outra aplicação a respeito desses princípios. A questão de, então quando a gente está em público, a gente pode ser hipócrita. A gente pode fazer para inglês ver. E quando a gente está sozinho, a gente faz o que bater na nossa cabeça. Tipo, Paulo está dizendo, na sua vida pessoal, na sua intimidade, sim, você pode ir adiante, você pode fazer. Se eu estou com um grupo, se eu estou com minha esposa, Marcela e a Rosângela, eu me sinto livre e me sinto disposto a tomar, por exemplo, uma taça de vinho. Eu nem gosto muito de vinho, mas talvez à noite me anime e eu queira tomar uma taça de vinho. Por que eu tomo uma taça de vinho? Porque o Marcelo, eu conheço intimamente o Marcelo, conheço intimamente o casal. Eu estou com pessoas que eu sei que não vão lutar com isso, certo? Agora, se eu chamo o Ministério Universitário da USP lá para casa, eu jamais vou tomar uma taça de vinho. Porque mesmo eu estando ali com eles, quase que no dia a dia, eu não conheço intimamente cada um dos irmãos que estão ali naquele ministério. E se tiver um que teve um passado envolvido com alcoolismo, e ao me ver tomando vinho, vai se sentir tentado a tomar vinho também. E quando ele tomar vinho, ou quando ela tomar vinho, não vai ser como eu, que consigo me controlar. Ele talvez ou ela não vai conseguir se controlar. E ela vai pecar, porque me viu tomando um pouco de vinho. Então, mesmo que eu adorasse vinho, eu não como vinho, eu não tomo vinho, se eu não estou perto de pessoas, ou se eu estou num ambiente onde eu não possa me assegurar de que aquilo não vai machucar qualquer pessoa. Certo? Essa é a diferença. E aí eu quero falar um pouquinho sobre as redes sociais, né? Há coisa mais íntima do que as redes sociais?
Você conhece algum instrumento que promova mais intimidade com os outros do que o Facebook ou o Instagram? Eu estou sendo irônico, né? Caso você não tenha notado. E ao mesmo tempo, o Instagram e o Facebook fazem parte da vida de vocês. E dificilmente vão embora. Esses talvez vão, mas aí vai surgir outros e outros e outros. A gente está mais preocupado em tirar foto quando algum momento relevante acontece em nossas vidas, às vezes, do que viver o momento relevante. Se você pedir em namoro, não, por favor, vem aqui, ajoelhe, vamos tirar a foto, aí depois você pede em namoro. Ou então, no mínimo, você é pedido em namoro, e aí depois tem a encenação de novo, por causa da foto. Eu não estou querendo passar julgamento sobre vocês a respeito dessa dinâmica, tá? É o que é, e é neutro. Isso não é nem certo nem errado. Mas se faz parte da vida de vocês, e faz, vocês precisam usar esse instrumento de uma maneira que glorifique a Deus. Eu vejo irmãos se pronunciando, tá ali num barzinho, e aí tá lá tirando uma foto, fala assim, curtindo o sábado à noite. Não dá para entender isso. Que você talvez vá a um barzinho, junto com algum casal que é da sua intimidade, porque você quer ir comemorar o aniversário de sua amiga de escola, e ela te convidou. Olha, eu já fiz isso, provavelmente ainda vou fazer isso. Eu não vejo em si que isso é errado. Se você tem um motivo espiritual, se você está fazendo isso para que Deus seja glorificado, vá para a sua festa de aniversário, saia do meio disso enquanto há tempo de sair. Não fique, não ultrapasse os limites que Deus estabelece. Se há imoralidade lá, chegue, dê um abraço, vá embora. Mas por quê? Fala, olha, depois, essa semana eu queria muito sentar com você para te explicar por quê. Aí você marcou um estudo bíblico já. Às vezes, da razão pela qual você faz algo, ou pela qual você deixa de fazer algo, pode resultar na salvação da pessoa. Se há imoralidade, se há bebedeira, se há pecado, que é claro, fuja desses lugares. É o que Paulo acabou de falar no capítulo 10. Se é possível de ficar naquele ambiente, a coisa não degringolou ainda, fique um pouco, marque sua presença, mostre o seu amor e saia, e vaze, antes que a coisa fique difícil demais. Antes que você seja tentado, antes que a coisa te envolva e que você seja associado àquele tipo de comportamento que está acontecendo ali. Então isso, tudo bem. Faça isso, pelo amor de Deus, fique longe da mídia social. Isso é entre você e Deus. E entre aquelas pessoas que estavam ali perto de você. Por que você vai jogar isso no ventilador, onde pessoas vão olhar para aquilo, não vão entender o contexto, não vão entender o que você estava fazendo, o porquê você foi para aquele lugar, e vão lutar com aquilo, irmãos. Porque aparecer na mídia social é mais importante para você do que o amor a seus irmãos? O que você faz na sua vida e demonstrar que você tem uma vida é mais importante do que a reação que isso vai causar a outras pessoas que estão vendo você naquela situação sem entender o contexto? Enfim, são algumas das aplicações. Eu queria bater um papo com vocês. Eu não sei se vocês concordam com tudo isso que eu acabei de falar. Não sei se vocês têm outras questões que vocês gostariam de levantar. Mas queria ouvir vocês. Primeiramente, obrigado, Jorge. Importante esclarecer essas coisas e tirar nossas dúvidas. Mas um assunto que eu tenho ficado bem estressado ultimamente e conversado com bastante pessoas é justamente sobre Instagram e Facebook. Eu acho que tem muita coisa errada, principalmente a maneira que as fotos são postadas. Foto sem camisa, foto com decote, foto com isso, foto de biquíni, foto de sunga, foto treinando, foto, sei lá. Eu não concordo com isso. Eu acho que isso é justamente o que você disse. Você tem o direito de fazer, mas por que você está fazendo? Qual o combustível por trás? Qual o coração por trás disso? E eu queria que, aproveitando já que você está falando sobre isso, sobre a liberdade, sobre o que nós devemos abrir mão, que você falasse um pouquinho sobre
o que você pensa sobre esse assunto e a forma que o corpo é mostrado. O que eu penso a respeito dessas coisas é o que eu acabei de falar. Eu acho completamente inadequado para um cristão colocar fotos em mídia social de biquíni, de sunga, de você na praia, não na praia porque você está na praia. A praia é linda, criação de Deus, eu adoro praia, eu fui criado na praia, volto todo ano para a praia para ver meus pais. Mas assim, o que essas coisas vão gerar nas pessoas que viram você lá? Quando alguém te vê de biquíni, se um irmão te vir de biquíni, que reação que esse irmão vai ter? Se uma irmã vir você sem camisa na praia, que reação que essa irmã vai ter? Então assim, se sua consciência diz, eu posso tirar minha camisa na praia quando eu estiver de férias, amém, vai lá e tire. Você não está pecando ao fazer isso, pelo menos não no Brasil, certo? Agora, por que colocar isso no ventilador? Que aí você vai pecar. Aí você está pecando, porque você está colocando a coisa num contexto onde pessoas fora do seu contexto vão olhar para aquilo e você não tem controle sobre quem vai ver, sobre quem vai deixar de ver. Então, nós precisamos nos educar a respeito do uso da mídia social, a respeito de como a gente usa essa ferramenta. Vamos dar glória a Deus. Eu quero aproveitar e falar sobre outras posições. Nem precisa ser relacionado só à imoralidade. Mas, por exemplo, o que você pensa sobre a política brasileira? Isso não diz respeito ao mundo. Por que você coloca coisas no seu Facebook, no seu Instagram, sobre quem você apoia politicamente? Quem se importa com isso? Assim, mas sabe o que você faz quando você coloca a sua posição lá na mídia social? Você faz várias pessoas lutarem. Isso com certeza você faz. Porque pessoas que acham que a direita é de Deus, vão olhar para você que apoia a esquerda e vão falar, meu Deus, como esse cristão apoia um candidato que é a favor do aborto, a favor disso, a favor daquilo, e todas as bandeiras que a esquerda apoia que não são de Deus. E se um cristão é da esquerda, vão olhar para você que apoia a direita e vão achar, meu Deus, como esse cristão apoia um homem que fala bem da ditadura, e que isso e que aquilo, e vai falar e vai pensar em todas as posições que a direita tem que desagradam a Deus. Irmãos, já não deu para a gente se dar conta de que nem a direita nem a esquerda são de Deus? De que não tem ninguém ali que realmente represente Jesus Cristo? Por que você vai se queimar falando a respeito das suas posições publicamente? Guarde essas posições para você. Se você está com um amigo, um cristão, aí tudo bem, você discute, eu sou da esquerda, apesar de nenhuma ser de Deus, eu acho que essa se identifica mais com os valores que, enfim, aí o outro pode discordar, vocês podem discutir. Eu não estou desencorajando esse tipo de coisa, não. Agora, você levar isso para onde milhares de pessoas vão te ver, e nem vão ter a chance de discutir isso com você, nem ter intimidade com você, eu acho que isso não é sábio. Eu acho que isso, na verdade, faz pessoas pecarem. E alguns aqui, sem saber, estão fazendo outros cristãos tropeçarem, porque usam a rede social de forma tão inadequada. Corre aí. Se tiver alguém que queira comentar, chega aqui para frente para já usar o microfone aqui. Eu quero agradecer, porque eu acho que esse tema veio num momento muito oportuno, no momento que, de maneira geral, há uma tentação maior que a época de carnaval, pelo menos para mim. Eu me sinto muito tentado a participar de bloquinhos, a aceitar convites de amigos lá de fora, e muitas vezes até de convidar pessoas aqui dentro para ir, como eu fazia há pouco tempo atrás. Então, tudo isso que você falou, eu me identifiquei muito, que eu fazia tudo isso. Ia muito para shows, para blocos, e postava e fazia tudo isso. E o que eu quero enfatizar é para a gente ter muito amor pelas pessoas que ainda, no momento atual, ainda acham que isso é tranquilo e não é pecado, e não tem o entendimento que você está transmitindo, e que hoje, graças a Deus, eu tenho. E eu tenho esse entendimento hoje porque as pessoas mais próximas de mim, na época de 2 anos para trás, não me excluíam,
mas chegavam em mim com muito amor e iam passando isso que você está passando hoje para todo mundo, só que no particular, de uma maneira que hoje eu consigo entender e consigo ter a convicção de que isso não glorifica a Deus. Eu usava muitas vezes a desculpa, não, eu vou lá no rodeio para poder fazer amizade com a galera, e eu usava essa desculpa, mas no fundo eu sabia que era desculpa. Então, o que eu quero enfatizar é, porque tem muita gente que talvez nem esteja aqui hoje, que é da igreja, mas ainda não tem essa consciência que, graças a Deus, hoje eu já tenho. Então, ainda participam de certas coisas, ainda postam foto de biquíni ou qualquer coisa nesse sentido, e para eles ainda não têm essa consciência. Então, a importância da gente amar essas pessoas que ainda agem assim, como eu fui amado, e graças a Deus hoje eu consigo ver dessa forma. Rivaldo, muito obrigado por sua vulnerabilidade. Vamos aqui comigo em Mateus 18, rapidinho. Obrigado por ter trazido essa questão também. É interessante, hoje, essa semana, esses dias eu li uma frase, que a grande questão humana, pelo menos para o cristão, é como que a gente vai combater o mal sem se tornar o mal. E o que o Rivaldo está falando tem tudo a ver com isso. Às vezes agora você está convencido de que essas coisas não são boas. E aí você vê um irmão que está fazendo essa coisa. E aí você quer ajudar o irmão, quer combater esse mal, mas aí você se torna o mal ao combater. É impressionante, mas eu já vi posts nas mídias sociais de alguém dando uma dura no irmão que fez alguma coisa inadequada. E aí eu olho e falo assim, o pecado desse irmão que deu uma dura foi pior do que o mal que o irmão original fez. Então assim, a gente precisa ter determinação para combater o mal. É verdade. Todo mal que a gente vê. Mas a gente precisa fazer isso obedecendo aos princípios de Jesus. A gente não tem a liberdade de dar um cala-boca nos outros de qualquer jeito. A gente precisa ajudar os outros, mas como Jesus faria. Não como eu faria, não como você faria. E aqui em Mateus 18:15, está um mandamento. Se você tem dúvidas a respeito do que o Rivaldo falou, olha aqui o que Jesus nos exige fazer. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se seu irmão pecar, esse contra você talvez nem esteja aqui no original. Tem alguns manuscritos importantes que nem trazem o contra você. Ou seja, se seu irmão pecar, e obviamente você presenciou, você viu de alguma forma, vá a sós com ele. Você acha que colocar um post no Facebook é obediência a Mateus 18:15? Seu irmão está tendo o privilégio de ser repreendido por você a sós? Não. E aqui continua, fala assim, se seu irmão não te ouvir, leve mais uma pessoa, leve mais duas pessoas, ou seja, faça o que o Rivaldo está falando. Ganhe o coração do seu irmão. Traga pessoas que são próximas a ele. De repente você vai achar, puxa, o Tiago é amigo dele, a irmã estudou com ela, eles já foram muito juntos, têm influência, vão se ajudar, sabem, conhecem o coração do outro. Então eu vou buscar essas pessoas para pedir ajuda. Eu não faço isso nem escondido dessa pessoa. Eu posso falar, se o Johnny está vendo um pecado em mim, e ele está vindo me repreender, e eu estou com o coração duro, ele fala para mim, fala, Jorge, eu estou preocupado com você. Eu vou chamar o Marcelo para vir conversar comigo e com você, tá? Ele pode me falar que ele vai falar com o Marcelo antes de falar com o Marcelo. Assim eu não tenho nenhuma surpresa desagradável. Eu falo, você foi fofocar a meu respeito? Não, ele não foi fofocar, ele já me disse o que ele vai fazer. Ele me ama tanto que ele vai buscar ajuda espiritual para mim, mas ele me informou a esse respeito antes. Ou então ele foi falar com o Marcelo junto comigo, fala, Jorge, vem cá, me leva lá. Marcelo, é o seguinte, está acontecendo isso, e eu preciso de ajuda, eu não estou sabendo ajudar o Jorge. E aí, dessa forma, a gente protege um ao outro os relacionamentos também. Obrigada, Jorge, pela aula. Uma coisa que me deixa bem preocupada é em relação à sensibilidade que vocês colocam esse tema das roupas das meninas e da forma como a forma feminina, né, chama a atenção de um homem. Eu entendo que a gente precisa promover um ambiente em que
seja um refrigério, né, para os homens, que é um ambiente diferente do ambiente que eles encontram no mundo. Mas eu gostaria também de sentir que existe essa preocupação em relação à sensibilização e ao refrigério das mulheres quanto ao olhar do homem para elas. É muito difícil você ser uma mulher no mundo, né? Então tem essa questão da erotização da mulher, e eu sinto que, às vezes, isso não é colocado de uma maneira sensível para as meninas, né? Mais de uma vez, por exemplo, eu soube de casos que homens foram falar com mulheres a respeito disso, que eu não achei legal, mas assim, eram meninos espirituais que estavam fazendo para ajudar, mas que poderia, né, trazer à tona vários sentimentos assim nas meninas, em relação a abuso, né, em relação a sentimentos do passado, a lembranças ruins, né? E eu não vejo essa preocupação assim da igreja, nem assim, vocês quando falam sobre isso, eu não vejo a preocupação com as mulheres em relação a como nós nos sentimos, né? Sobre essa erotização, sobre o sentimento que vocês têm quando vem uma mulher, né? O que a Tati falou, basicamente, é de que o sentimento dela é de que a gente tem 2 pesos e 2 medidas. Se eu estiver errado, me corrija aqui. De que a gente fala muito a respeito do que as mulheres deveriam estar fazendo, a fim de não machucar os irmãos, mas de que o mesmo peso não é dado aos homens sobre coisas que os homens precisam mudar para não machucar as irmãs. Mas não na questão de vestimenta, mas na forma de olhar, por exemplo. Tá certo. Tem mais alguma questão? Certamente, bem, eu peço perdão a vocês, irmãs, se ao longo desses anos em que eu tenho conversado, especialmente com as jovens, eu não tenho trazido para vocês o mesmo zelo do lado inverso. E eu estou super aberto, e lá, desde que a gente começou a falar sobre isso, tem sido uma grande fonte de aprendizado para mim, ouvir de várias irmãs que tiveram coragem suficiente para falar coisas parecidas como as que a Tati está falando. De como vocês se sentem e de como o mundo tem tratado vocês e de como aqui na igreja vocês também têm a vontade e o desejo de serem tratadas de forma especial e de forma protetora e de forma zelosa. Sem dúvida, essa questão nossa dos homens, de como a gente vai tratar as irmãs, é super séria. Isso tem a ver... Eu acredito que a imoralidade sexual ainda seja um dos assuntos que a gente mais prega a respeito na igreja. E Jesus disse isso em Mateus 5. Se você olha e deseja uma mulher, você já é acusado de adultério. A maneira como a gente olha para as nossas irmãs deveria ser bordeada de zelo. Nós temos aqui, vocês irmãs são como pérolas no meio desse mundo. Além de vocês serem bonitas, a espiritualidade de vocês torna vocês extremamente atraentes. Porque vocês estão focadas em amar Deus, vocês querem agradar Ele, e um homem que tenha um tico e um teco, vê isso, vê o brilho no olhar de vocês, vê a paz que vocês têm, vê a esperança que vocês têm. E isso é muito atraente para um homem. E isso... Então, assim, no mundo vocês são tratadas de diversas formas que, né, beiram desrespeito, ou abuso, ou coisas assim. Aqui na igreja, sem dúvida, a gente precisa, nós homens, fazer o possível e o impossível para tratar as irmãs de uma maneira extremamente zelosa. As nossas irmãs, independente se você gosta, se você não gosta, você tem a obrigação de proteger. Isso é uma obrigação, sim, masculina. Deus não deu força adicional para nós, para ser usada a nosso próprio benefício. É para a gente proteger, é para a gente zelar. Se qualquer conversa é assunto constrangedor para uma irmã, não é para você ter essa conversa. Eu acredito que a gente tem passado, a gente tem, por causa da intimidade que os homens e as mulheres têm hoje uns com os outros,
A gente fala a respeito de certos assuntos que não deveriam ser conversados com o sexo oposto. Não é adequado. Algumas coisas são mais adequadas outra irmã falar com uma irmã, ou outro irmão falar com o irmão. E a Tati está mencionando explicitamente isso. A não ser que fosse minha filha ou minha esposa, que são as duas mulheres, uma que Deus me deu até o fim da vida, e a outra que Deus me emprestou até um certo momento na vida, que é minha filha. Eu não vou falar a respeito de vestimenta não adequada. Eu não sinto que é correto, apropriado, abordar qualquer uma de vocês para falar de qualquer coisa que tem a ver com as partes íntimas ou com a intimidade de vocês. Ah, mas como que eu falo então? Eu vou fofocar? Não. É tipo assim, Salomão está vestido desadequadamente. Eu chamo aqui, Felipe, olha ali para o Salomão. A maneira como Salomão se veste é pública? Todo mundo pode ver se prestar atenção? Se eu chegar aqui para o Felipe e falar, você pode prestar atenção ali na vestimenta do Salomão? O que você acha? Aí ele presta e fala, nossa, é verdade. Eu fofoquei para o Felipe alguma coisa aqui? Você acha que eu fofoquei? Não. Eu só chamei a atenção do Felipe ao que é público, que ele não estava prestando atenção. Não foi nada que o Salomão me confidenciou, que me disse. Então eu posso fazer isso com as irmãs. De repente eu falo, Ana, vem cá. Olha ali aquela irmã. O que você acha daquela vestimenta? A Ana olha, ela não tinha prestado atenção. Fala, pô, é verdade. Eu vou ter uma conversa com ela. Irmãs, vocês preferiam ter uma conversa assim comigo ou com minha esposa? Eu acho que é isso que você está falando, né, Tati? Então olha, eu quero pedir para vocês, da mesma forma que eu, obviamente, não sou mulher. E eu vou passar a minha vida tentando entender uma mulher. Eu vou passar porque eu sou casado com uma que eu amo muito, eu sou pai de uma que eu amo muito, e eu tenho vocês, que são minhas irmãs, eu quero entender. Eu quero fazer um apelo a vocês, que se há outras maneiras nas quais vocês se sentem desrespeitadas, ou onde vocês não sentem que há o zelo, que homens estão indo na sua proteção, estão cuidando de vocês, estão fazendo vocês se sentirem especiais, por favor, venha falar com alguém. Talvez você não se sinta à vontade para falar comigo, ou Marcelo, mas venha falar com a Ana, venha falar com a Rosângela, venha falar com uma líder espiritual sua, que talvez possa trazer a questão para a gente. A gente precisa ouvir como vocês estão se sentindo. Não sintam que... De verdade, eu posso falar, eu sou pai de um adolescente de 12 que está prestes a fazer 13 anos. Eu não quero minha filha se sentindo dentro da igreja como se houvesse 2 pesos e 2 medidas. Como se aqui não houvesse espaço para ela. Ou como se aqui a gente prezasse mais pelo bem-estar masculino do que pelo bem-estar feminino. Eu quero minha filha sentindo, eu sou uma mulher, fui feita por Deus uma mulher, isso é incrível, eu não valho nem 1 centímetro, nem 1 milímetro a menos do que qualquer outro homem por ser uma mulher. Deus me deu dons incríveis, Deus me deu espaço para eu viver meus dons, para eu servir os outros. Eu sou livre para experimentar, para crescer, para viver na plenitude da vida. É como eu quero minha filha se sentindo na igreja. E é o meu desejo por cada um de vocês, que vocês se sintam assim também, porque vocês são assim. Foi assim que Deus criou vocês. Certo? Tá bom. Mais alguma? Então, a Bia vai trazer a última questão. Pode. Primeiro, obrigado, Jorge e Tati, pela pergunta. Ela falou em relação a questões de mulheres que estão em lugares públicos. E se eu ver uma pessoa no lugar onde não seja um ambiente público, que eu não possa levar para uma irmã para ela poder olhar também para essa pessoa, para ela poder ajudá-la, só eu e essa discípula no ambiente, como que eu posso ajudá-la sem entrar nos pontos que você disse anteriormente? Ficou claro? Olha, eu preferia, não que você fizesse uma fofoca, mas eu preferia muito que você falasse com a Priscila, que é minha discipuladora, por exemplo. Eu não sei se todas as meninas concordam com isso, mas eu ia me sentir muito melhor do que se você falasse isso para mim, mesmo não sendo, sei lá, talvez o certo, mas eu ia me sentir mais confortável com isso.
Minha opinião. Aqui, obviamente, entra a questão da fofoca, né? Se você está presenciando uma coisa que só você viu, que é o que o Felipe está trazendo, em tese, você não tem a liberdade de falar isso com qualquer pessoa. Então, você está numa situação onde uma decisão precisa ser tomada, às vezes essa decisão vai desagradar, talvez você... Uma possibilidade. E nesses momentos, eu não sei se há sempre a única coisa certa a ser feita. Mas de repente você chegar para a Tati e falar, Tati, eu presenciei algo aqui que eu não queria falar com você por ser constrangedor, mas olha, eu vou conversar com a Priscila a respeito, tá? Então você informou ela que você vai falar com a Priscila, mas sem precisar abordar. Ela sabe que você vai falar com alguém. Eu acho que isso é muito importante, irmãos. Ao lidar com o mal, a gente não pode se tornar mal também. Você falou de uma situação específica, né, de um barzinho e tal. Mas eu acho que uma coisa também importante é vocês serem específicos, né, sobre o que vocês estão falando. Eu acho que não adianta nada vocês chegarem na irmã, não, nem cheguem na irmã, mas chegarem na discipuladora da irmã e falar, olha, eu acho que fulana se veste de maneira inadequada ou algo do tipo. Porque eu, por exemplo, não conseguiria fazer nada com essa informação, se eu não sei de que roupa você está falando, se eu não sei de que situação você está falando, né? Porque, às vezes, para a gente, com certeza, não é algo que faria lutar. Eu nunca me vestiria para ir para a igreja com uma roupa que eu conscientemente sei que eu vou fazer alguém lutar, né? Indo para a igreja, né? E para outros lugares também. Mas eu acho que também vale a pena essa informação para vocês, de que vocês precisam ser específicos sobre o que vocês estão falando. Às vezes falar, se veste de maneira ruim, eu já ouvi isso, né, falando de mim ou de outras irmãs, mas para mim isso não faz sentido nenhum, eu não sei usar isso. É o desafio de ser específico sem ser constrangedor. O desafio de você lidar com o mal sem você fofocar. E tem uma maneira, irmãos, se a gente for honesto, vulnerável, se a gente for abrir o coração para o outro, tem uma maneira da gente fazer isso e de a gente lutar pelo zelo. Tem uma questão que eu acho que acontece muito entre as meninas, entre as mulheres, que eu já presenciei, por exemplo, de estar vestida com uma determinada roupa, e aí vir outra mulher falar, nossa, Bia, você não acha que sua regata tá um pouco decotada demais, acho que você pode fazer algum irmão pecar desse jeito e tal. Mas eu confesso que algumas vezes eu não senti que era um cuidado com os irmãos, mas na verdade, tipo, uma inveja de eu estar ali com o meu ombro bonito, e a irmã não ter um ombro bonito, sei lá, tipo, algo assim, desse tipo. Gente, estou sendo bem clara, tá? Mas eu acho que isso, essa questão de, cara, vai até alguém próximo falar, porque não sei, de repente vem uma fulana que eu nunca parei para olhar, nunca parei para falar um oi e tal, e aí ela vem diretamente e fala, nossa, sua regata aqui tá meio ruim, sabe? E aí você fica, nossa, será que tá ruim mesmo? Ou, né? Olha, irmãos, já passou das 5 horas, eu vou continuar aqui respondendo perguntas por essa última pergunta, mas se você precisar sair, fique à vontade. Primeiro, eu creio que Jesus nos chama a ter um coração que aceita a repreensão, independente de onde venha a repreensão. Eu entendo que não é a coisa mais agradável do mundo você receber uma repreensão ou um toque de uma pessoa de quem você não está próximo, não é? Eu recebo isso quase todo domingo. Basta subir aqui no culto e alguém vai vir falar alguma coisa que não gostou, que isso, que aquilo. E é mais agradável se vem a Ana falar, ou se vem o Marcelo falar, porque eles vão me encorajar, eles vão ter o jeitinho, eles vão falar. Me conhecem, né? E vários outros irmãos não me conhecem. Mas o que você prefere? Você prefere ouvir alguém, como a Tati falou, eu não acredito que nenhum cristão vem para a igreja vestido de tal forma para fazer os outros lutarem. Você crê nisso? Creio nisso. A gente tem que dar o benefício da dúvida. São cristãos, pelo amor de Deus.
Então, se está fazendo alguma coisa que está fazendo você lutar, é porque talvez ou esteja fraco ou esteja ignorante a respeito da situação. Então, você preferiria ouvir de alguém alguma coisa a respeito disso que esteja longe, ou você preferiria ficar na ignorância? Eu acho que cada um de nós deveria refletir bastante sobre essa pergunta. Se a tentação é responder ignorância, que já foi a minha tentação e o meu desejo em muitos momentos, acho que a gente precisa realmente nos perguntar novamente a respeito de João 8,32, né? Quem ama a verdade? Quem ama a verdade? 2 Tessalonicenses fala que a gente é protegido do maligno por amor à verdade. Então, se der para escolher, ótimo. Se não der para escolher, eu fico com ouvir de uma pessoa que não esteja próxima. Eu prefiro ouvir, até que a pessoa fale de uma maneira que não seja boa. Você já ouviu alguma coisa sobre seu pecado de uma maneira que não foi boa? Alguém já te deu já pecou contra você para falar para você do seu pecado? Acho que isso é uma experiência universal. Não acontece só dentro da igreja, não. Aí fora você tem que pagar os outros para falarem a verdade para você. Né? E caro às vezes. E aí aqui a gente está se esforçando para falar a verdade. Mas para alguns de nós torna bem difícil os outros virem falar a verdade para você. E a gente não deveria fazer isso. A gente deveria tornar mais fácil as pessoas virem falar a verdade para nós. Se alguém vem falar a verdade para você, e essa pessoa não está com o coração dela puro, então ela também está pecando, certo? Mas aí entra o princípio dos limites. Você vai responder pelos pecados de quem? Seus ou dos outros? Seus, né? E os outros vão responder pelo pecado deles, né? Se alguém vier falar do seu ombro, que é lindo, e está com inveja do seu ombro que está exposto, e essa pessoa estiver falando isso por inveja, essa irmã vai responder a Deus pela inveja dela? Vai. Aí já não é mais a sua seara. Se você vir ou tiver evidência de que é por inveja, você pode até perguntar para ela. Fala, irmã, você está falando isso por inveja? Agora, eu acho que a gente deveria dar o benefício da dúvida uns aos outros. Eu não acho que essa deveria ser a coisa que passa na nossa cabeça imediatamente. Eu estou falando do seu ombro porque eu tenho inveja do seu ombro. Talvez a irmã esteja falando para você porque ela tem uma consciência mais fraca do que a sua. Talvez seja isso. Talvez ela realmente ache inadequado. Talvez ela seja mais experiente e você é mais jovem e ela esteja tentando te ajudar. Tito fala sobre as mulheres mais velhas ajudarem as mulheres mais novas. A gente que é mais novo, e isso vale para os homens também, a gente não deveria ficar se ressentindo da experiência das pessoas mais velhas. Elas são mais velhas, em geral, têm mais sabedoria do que você. Ouça, considere. Se você está com muita dúvida, vá falar com algumas pessoas mais próximas a você. Pergunte, puxa, você acha que esse decote meu é inadequado? Ouça outras pessoas também. E no mínimo, considere que talvez aquela irmã esteja lutando de alguma forma com... Você já parou para se perguntar se a irmã talvez também se sinta atraída por outras mulheres? Você considera que existe essa possibilidade? E que talvez ver o seu ombro tente a ela. E ela talvez não tenha abertura suficiente para falar para você de que eu estou lutando, com seu ombro aqui, está me fazendo me sentir atraída por você. Não sei, mas eu acredito que a gente deveria considerar o que está sendo falado, antes da gente pensar quem está falando e como está sendo falado. E talvez depois a gente até tenha que resolver o coração com essa pessoa. Você vai respirar fundo na hora, você vai orar, você vai confessar suas tentações para outras pessoas mais próximas. E de repente, você vai voltar para essa irmã e vai falar, irmã, sobre aquela hora, obrigado por você ter vindo falar. Eu só queria falar como eu me senti na hora. E aí você fala, e pronto, vocês vão estar mais próximas, se Deus quiser, depois desse ocorrido. Tá bom?
É isso, irmãos. Obrigado pela paciência, pelas perguntas de vocês. Tomara que isso tenha encorajado e nos ajudado, tá bom? Isso aí.